No vídeo de hoje eu vou te mostrar a técnica que eu uso para transformar qualquer site ou aplicação que tem cara de vibe coding em um site ou aplicação que tem uma cara muito mais sofisticada, com uma técnica extremamente simples que literalmente qualquer pessoa pode usar, mesmo que você não seja um designer ou mesmo que você não manje absolutamente nada de design. E essa técnica, ela consiste em basicamente 3 passos. O primeiro é você encontrar uma referência de design que você goste. O segundo passo é você extrair as variáveis de estilo desse design que você gosta, usando um prompt específico que faz isso completamente de forma automática para você. E aí depois você vai usar essas variáveis que você extraiu para você pedir para o seu Coding Assistant fazer o design do seu aplicativo ou da sua landing page do jeito que você quer. E para mostrar isso para vocês na prática, eu vou usar o Design Mode do Replit, que foi lançado recentemente, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, e até agora foi o que produziu o melhor resultado de design, na minha opinião. Então eu vou usar ele para mostrar isso para vocês na prática e já já vocês vão entender o porquê que eu gostei tanto dele. E eu vou fazer tudo isso em cima do site da Pluma, que é um app que é de um amigo meu, inclusive, o Luca. Então, Luca, se você estiver vendo esse vídeo, ó, vou fazer em cima do site da Pluma, tá? E eu vou fazer um stream makeover nele para deixar ele lindão com as técnicas que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar uma referência de estilo que me atraia. E uma coisa que eu defendo muito é que é muito, muito difícil você ensinar alguém a ter bom gosto, porque o bom gosto, ele vem de boas referências, e se você não tem boas referências, você dificilmente vai ter bom gosto. Então, é muito importante que você consuma boas referências para você começar, porque só o hábito de você consumir boas referências já vai aumentar ali o seu faro para design em 1000%. E existem inúmeros lugares onde você pode pegar boas referências, mas se você não conhece nenhum, eu vou recomendar para vocês o Dribbble. Para quem não conhece, o Dribbble, ele é tipo uma rede social onde designers do mundo inteiro compartilham os seus trabalhos de design. Então, sem dúvidas, é um ótimo lugar para você pegar essas referências e referências que sejam verdadeiramente boas para você conseguir fazer coisas bonitas se inspirando com elas. Bom, então para quem não conhece, esse aqui é o Dribbble, que é o site que eu acabei de mencionar, e eu vou navegar aqui um pouquinho nele para vocês verem o que vocês conseguem encontrar aqui. Para dar um pouco de contexto para vocês com relação a essa landing page que eu estou fazendo, a Pluma é um app de finanças pessoais que basicamente ajuda o usuário a tomar melhores decisões com relação ao dinheiro dele. Então eu vou buscar aqui algumas referências justamente de apps similares, landing pages similares. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai encontrar. Então, vamos procurar Finance Landing Page e vamos ver o que a gente tem aqui de exemplo. Então, ó, eu tenho, por exemplo, vamos clicar nesse aqui. Aqui a gente já tem uma landing page, é só o header. Aí aqui a gente tem uma outra que, inclusive, é bem bonita. Essa aqui eu gosto bastante também. Vamos ver aqui se tem mais. Ó, aqui tem uma página inteira. Então aqui já dá pra ver um pouco a referência da página, né? O que a gente tem nela. Vamos ver essa aqui. Esse aqui, pro meu gosto, tá um pouco mais legal. Como vocês podem ver, é um design bem bonito, né? Eu acho que eu gosto mais dessa do que da outra. Então a gente vai usar essa aqui de referência. E antes de eu seguir, eu só quero dar uma dica aqui pra vocês, tá? Eu estou gerando uma landing page. Então eu busquei referências de landing pages. Se você estiver buscando fazer o design de uma aplicação, você, ao invés de buscar Finance Landing Pages, você talvez possa buscar, por exemplo, componentes de UI de uma aplicação de finanças. E aí você vai ter coisas parecidas com isso aqui, que às vezes são os elementos e os componentes da UI que você precisa. Meu ponto é, eu estou fazendo uma landing page, então eu estou buscando referências de landing page. Se você estiver fazendo algo diferente de uma landing page, busca referências que mais se aproximem do que você está fazendo, porque aí você vai conseguir extrair as variáveis de estilo que eu vou mostrar daqui a pouco de uma forma muito mais efetiva, tá? Bom, e agora a gente vai para o próximo passo, que é justamente extrair as variáveis de estilo dessa referência que eu acabei de pegar no Dribbble. Para isso, eu quero mostrar para vocês qual é o prompt que eu vou usar para vocês entenderem mais ou menos a estrutura dele. E aí sim eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a extração dessas variáveis. E aí basicamente o que eu tenho aqui são todas as seções principais do meu site. Então vocês vão ver, por exemplo, aqui que a gente tem uma seção que é o Hero, a gente tem a seção do Porquê Pluma, a gente tem essa seção de respostas da Pluma, questão de segurança,
aí a gente tem um call to action e aí a gente tem o footer, né? Então eu estou passando basicamente para a AI todo o conteúdo do meu site de contexto para ela entender o que eu vou fazer com essas variáveis de estilo e design que eu vou extrair desse screenshot que eu vou mandar de exemplo, né? E aí eu vou pedir para ele gerar um design.json, que é basicamente esse arquivo que tem todas as variáveis de estilo que eu vou mostrar para vocês agora. E agora a gente vai para o próximo passo, que é extrair as variáveis de estilo dessa referência que eu acabei de pegar no Dribbble, para a gente conseguir usar essas variáveis de estilo no prompt, no design mode do Replit, para a gente conseguir, de fato, gerar a nossa landing page do jeito que a gente quer. Para fazer isso, eu vou usar o prompt que eu acabei de mostrar para vocês. No Claude, vocês podem usar literalmente qualquer AI que vocês quiserem, ChatGPT, etc. Tenho certeza que vai funcionar super bem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que isso vai acontecer e qual é o arquivo que o Claude vai me devolver depois que eu fizer esse prompt aqui para ele, tá? Então, basicamente aqui, eu vou colar o prompt que eu acabei de pegar ali no arquivo que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. Vocês podem ver que é exatamente o mesmo. Inclusive, se você quiser copiar esse prompt, eu vou soltar ele na minha newsletter. Então, acha aqui na descrição do vídeo o link do meu Substack e se inscreve lá para você receber esse prompt também. Eu vou colocar aqui também o screenshot que eu acabei de pegar do Dribbble para a gente conseguir extrair as variáveis desse screenshot com as instruções que eu coloquei aqui nesse prompt que eu anexei. Então, vou enviar e já já a gente vai ver o que ele vai responder. Ele demora um pouquinho até para vocês saberem, porque realmente um design JSON é uma coisa bem longa, mas aqui vocês vão entender que tudo que eu descrevi agora para vocês vai vir certinho, sem a gente ter que ficar fazendo isso manualmente, porque vocês vão ver que é uma coisa bem, bem longa e que é difícil a gente lembrar de tudo isso. Então aqui ele tá falando, ó, é o design system da Pluma, tá dando um pouco a vibe da empresa. Aí ele começa com os design principles, aí aqui ele já vai me dando as cores, né, que é justamente os tons que ele tá extraindo do screenshot que eu anexei. Ele tá falando de borda, sombra, tipografia, os principais componentes. Então a gente tem, por exemplo, botões, cards. Olha como é longo isso aqui, tá? Imagina se a gente tivesse que escrever isso na mão. Realmente, a gente provavelmente acabaria esquecendo de alguma coisa. E aí, aqui embaixo, eu tenho o conteúdo da minha landing page, só que agora com um pouco mais de informação para justamente guiar como que eu quero que esse conteúdo apareça visualmente na minha página. Então, vocês podem ver que ele continua aqui, só que agora eu tenho um pouco mais de instrução, né? Qual que é a cor de background que eu quero, qual que é o tamanho do título. Me parece que vai funcionar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse output aqui, que o Claude acabou de me gerar, e eu vou usar esse output como o input do Replit para eu conseguir fazer a página do jeito que eu quero. Então, agora vamos trocar e vamos sair do Claude e vamos para o Replit para vocês verem o que eu estou falando. Agora, voltando aqui, com esse prompt em mãos, a gente vai para a parte 3, que é fazer a landing page no Replit. E por que o Replit, tá? O Replit lançou recentemente um negócio chamado Design Mode. Inclusive, esse é o Design Mode, então se vocês quiserem usar essa funcionalidade que eu estou escrevendo para vocês, não se esqueçam de vir nessa abinha aqui, porque a gente tem agentes diferentes trabalhando nessas duas abinhas aqui. E, na prática, ele basicamente funciona como um agente especializado em design, que inclusive o Replit chama de Design Engineer, e que pelos meus testes foi o que produziu os melhores resultados de design que eu já vi até agora. E como que ele faz isso, tá? Primeira coisa, diferente dos outros app builders, o Replit ele tem ferramentas para você gerar imagens e para ele eventualmente buscar imagens em bancos de imagens para justamente compor o design da sua aplicação ou da sua página. E essa é uma coisa que certamente dá uma sofisticada ali no seu design, porque se você olhar todos os apps que são vibe coded, a única imagem que tem ali na sua aplicação ou no seu app, se é que vai ter alguma, ou é porque você colocou na mão, ou é um ícone que ele gerou, né? Então fica muito pobre, né? Você só ter ícone e você não ter nada de imagem. Então essas funcionalidades do Replit são muito legais porque elas dão uma sofisticada no design e aí essas ferramentas são usadas seja para você, por exemplo, gerar uma imagem que você quer usar ali numa seção do seu site ou eventualmente seja para gerar uma imagem de fundo que você quer usar em alguma seção ali do seu site. E isso, obviamente, dá um acabamento muito mais sofisticado para qualquer design de aplicação ou de site. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito e talvez seja o grande diferencial do Replit frente aos outros concorrentes.
Outro ponto muito relevante é que ele está usando o Gemini 3 Pro, que, de acordo com todas as avaliações que eu vi recentemente, é o modelo que está produzindo as melhores UIs e os melhores designs, e eu posso afirmar que isso é verdade porque eu testei e ele realmente é muito superior. Inclusive, eu fiz um post recentemente falando sobre essa comparação e o Gemini está abrindo realmente um delta aí de vantagem frente aos outros modelos com relação a design e UI muito grande, talvez o maior delta de performance que eu tenha visto desde que eu comecei a acompanhar esses rankings. E por fim, esse agente do Applet, ele tem instruções específicas no System Prompt dele que faz ele rejeitar o design padrão, né, que são justamente esses gradientes roxos ou aquela fonte Inter que a gente usa direto. Então, ele meio que rejeita essas coisas que são padronizadas e isso faz ele buscar fazer coisas que não são padronizadas e que são mais diferenciadas. E a combinação dessas três coisas que eu acabei de mencionar para vocês torna o Applet Design Mode, na minha opinião, o melhor app builder no quesito design que eu vi recentemente. E eu vou mostrar isso para vocês na prática agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele prompt que eu acabei de copiar e vou colar ele aqui com um pequeno prefixo para ele ter um pouquinho mais de contexto, né? Então, eu vou falar aqui para ele que ele está fazendo uma landing page para a Pluma, que é um financial assistant, e vou pedir para ele seguir as instruções tanto do design JSON quanto as instruções para ele fazer a copy e montar o conteúdo da página. Então, vamos colocar aqui. E aí aqui eu vou start designing e a gente vai ver o que ele vai fazer. Deixa ele trabalhar. Vai demorar 1 ou 2 minutinhos, mas é impressionante. Em 1 ou 2 minutinhos ele faz literalmente a página inteira. Aí, como vocês podem ver, ele está gerando algumas imagens, que foi justamente o que eu disse, que ele é o grande diferencial deles, né, que é gerar imagens. Isso é uma coisa que nenhum outro app builder faz. E aí ele criou tudo aqui, parece. Vamos ver agora se ele vai montar a nossa página. Olha aqui o que ele fez. Gente, eu vou abrir numa página nova só pra gente poder ver ele full. E esse foi o resultado da landing page que ele acabou de gerar com um prompt, tá? Eu literalmente não mexi em nada. Então, como vocês podem ver, aqui ele gerou uma imagem proativamente, colocou uns cardzinhos aqui e essa animação, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, animaçãozinha no botãozinho também. E aí, olha esse design. Aqui eu acho que talvez ele pudesse ter usado um ícone. Ainda assim, na minha opinião, ele está superior a qualquer outro app de finanças que eu já tenha visto. E aí aqui ele fez um rodapézinho também. Mas, gente, vamos lá. Um prompt. E ele me gerou isso aqui. Surreal, né? Eu vi que ele mudou algumas coisinhas da copy que eu queria que ele fizesse, né? Então eu vou pedir para ele fazer algumas alterações. Bom, eu fiz alguns ajustes, eu mostrei para vocês o que era o one shot que ele fez de primeiro, e agora eu vou mostrar aqui o que ele fez com alguns ajustes que eu pedi para ele fazer, que demorou literalmente 10 minutos para fazer. Então eu pedi para ele tirar o fundo aqui, vocês podem ver que ficou mais bonito. Eu continuo com essas animações aqui sutis, né, que ele colocou. Os ícones se alinham perfeitamente com o estilo, né, do meu app e do design que eu mandei de referência aqui para ele. Ele fez também essa UI interativa, inclusive aqui para vocês verem como ele capricha. Aí ele fez aqui essa seção também, usando essa fonte que eu escolhi. Olha que legal também, ele faz essa brincadeira de você usar um highlight numa cor diferente, que é o tipo de coisa que dá uma sofisticada no design. E aí, ele fez esse card aqui, bem legal. E esse rodapé que eu acho que ficou bem bonito. E assim, eu achei o resultado muito bom, como sempre. Eu já tinha testado outras vezes, dessa vez não foi diferente. E o melhor de tudo é que se você quiser testar e fazer exatamente o que eu acabei de fazer para o seu site, para o seu produto, para o seu projeto, você pode testar o Applet de graça. Tudo isso que eu fiz, inclusive, na frente de vocês, foi usando uma conta gratuita. Então eu nem cheguei a atingir os limites para virar uma usuária paga. E vocês podem ver que mesmo sem pagar, eu consegui fazer uma landing page muito, muito estética e muito bonita. Então, como vocês viram, foi super simples fazer isso. Basicamente, eu escolhi um estilo de design que eu gosto, fiz uma engenharia reversa para extrair as variáveis de estilo de um design
que eu usei como referência, e aí depois eu usei o output dessa engenharia reversa como o input para eu gerar essa landing page aqui no Applet, que ficou desse jeito aqui que eu mostrei para vocês. E aí, gente, mais uma vez, para quem quiser ter acesso aos prompts exatos que eu usei aqui nesse experimento, eu vou soltar eles na minha newsletter, tanto o prompt que eu usei para extrair as variáveis, quanto o prompt que eu usei para fazer o Applet criar a página do jeito que eu queria. Então eu vou soltar eles bonitinho ali para vocês poderem copiar e usar no projeto de vocês, tá? E é assim que você transforma um design todo sem graça em um design completamente irresistível. Então, esse é o fim do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo para eu saber que você gostou e aproveita e se inscreve no meu canal. Assim você fica sabendo dos meus próximos vídeos por aqui, tá bom? Até a próxima. Fui!